Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre conferências sustentáveis. Eu sou a Ana, eu sou Nest Consultant do Tier 3 e sou VP2C da ESEC Teresina no ano de 2019. Então, né, alguns tópicos vão ser abordados nesse vídeo, então, sobre transição, planejamento financeiro, tracking do OC, gestão de crise, auditoria e pós-conferência, né? Então, falando primeiro aí dessa parte da transição, que é o momento em que o OC anterior ele se reúne com o OC eleito para passar tudo da conferência, né? Então, questões de logística, materiais, expectativas, a experiência em si, né? O mood, a satisfação de como foi a conferência, do que eles poderiam melhorar nas próximas, o que deve parar, o que deve continuar. Então, é muito importante essas informações e também sobre as parcerias, né? Como que eles conseguiram certas parcerias, que documento precisa para conseguir uma parceria, então, que parceria, o que eles deram, o que vale a pena ser reabordado nas próximas conferências e quais as expectativas deles, né? No momento em que os parceiros se propõem a participar das conferências, enfim, dar alguma coisa para a conferência. O VP Finanças, ele também vai ter um papel importante na capacitação, principalmente do OC Finanças, né? Porque nem sempre essa pessoa ela tem algum background de finanças, ou então ela tem alguma experiência prévia, ou até mesmo OCP. Então, é, tem que trazer qual é o perfil esperado desse OC Finanças, né? Tem que ser uma pessoa bem consciente, uma pessoa que que vá traquear ali as outras pessoas do OC pela sustentabilidade da conferência. Tem que fazer uma capacitação sobre a auditoria, as EDLs a serem cumpridas, né? Porque afeta diretamente a, a auditoria do VP Finanças e como fazer um planejamento financeiro, né? Nem sempre o OC financeiro ele pode saber, então eu acho ideal ter sempre uma planilha padrão de budget para a conferência. E aí, trazendo essa parte do planejamento financeiro, né? A conferência ela deve ter a sua própria planilha de budget. Esse planejamento financeiro ele não deve ser misturado ao planejamento financeiro do comitê. Então, é muito importante que a conferência tenha o seu próprio budget mesmo, onde possa ser feitas as alterações e tudo isso. A regra da conferência é bem simples, as receitas elas têm que ser maiores que as despesas, né? Então, é muito importante que isso aconteça, porque assim não vai ter custo para o CL, né? Então, é importante que o OC também tenha acesso a um planejamento financeiro das outras conferências para tomar como base os custos. E também é muito importante fazer esse planejamento, né, em cenários realistas, otimistas e pessimistas, porque assim a gente consegue prever alguns gastos, consegue prever alguns focaps e se isso vai ter algum custo para o comitê. Então, é muito importante também definir quanto de receita deve ser proveniente de parcerias financeiras, então nada mais justo de ter meta financeira também para conseguir, né? Isso ajuda muito até no que o CT quer trazer para essa conferência, no que o OC pode inovar nessa conferência. Então é muito válido. E assim, né, falando um pouco do tracking do OC, dentro do EB tem uma pessoa que é o Conference Manager, que ele é a pessoa responsável por ser o elo de ligação entre o EB e o time do OC. Então, é uma pessoa que é responsável e facilita muito esse fluxo de informações. Em alguns comitês é normal que o Conference Manager seja o VP, mas em outros não. E aí, nesses casos onde o VP Finanças não é Conference Manager, ele também tem a responsabilidade de estar traqueando o OC Finanças. Porque, enfim, afeta diretamente o planejamento do VP Finanças, né? Então, é melhor que ele esteja traqueando e capacitando para que ocorra tudo bem. Então, a responsabilidade é de todo o EB, de saber as informações do OC, mas é importante que o Conference Manager tenha esse papel de facilitar, né? E o OCP, ele é a pessoa que centraliza as informações do time, porque é quem delega jobs e também porque é quem traqueia, né? O atingimento e tudo. Então, é muito importante manter um fluxo de informações ongoing. As coisas elas têm que ser ditas no momento em que elas acontecem, né? Cada tomada de decisão, para que todo mundo fique ciente. E aí, né, falando um pouco sobre gestão de crise, que é uma coisa que qualquer pessoa pode estar suscetível. Então, pode acontecer aí devido a um baixo rendimento do time,
demissões, tanto no EB quanto no OCI, por diversos motivos, desde pessoais até de rendimento mesmo, como eu já tinha citado. Poucos delegados confirmados na conferência, o que é um problema, né? Porque a conferência é um evento muito, muito importante de capacitação para o CL, então é ideal que todos estejam lá. Então, é isso que, nesse momento, o CT tem que decidir em conjunto como vai lidar com isso, né? E como conseguir o máximo engajamento e fatores externos, que é desde perca de dinheiro, ou então de assalto, ou então de qualquer outra coisa, de algum tipo de acidente, qualquer coisa que venha a acontecer, né? É importante para agir nesses momentos ter inteligência emocional, não se desesperar, porque não adianta ter o foco na solução, né? A partir dali você tem que resolver esse problema, então o foco tem que ser na solução e não ficar debatendo sobre o que aconteceu, pedir ajuda, né? Então é muito importante essa proximidade do EB, do OC, para que esse compartilhamento, essa ajuda aconteça. Então, ser sincero sobre o que está acontecendo, não omitir fatos, porque isso pode dar problemas mais na frente. Então, definir ações claras, né, é a melhor forma. A partir do momento que se tem um problema, se tem que encontrar uma solução. Então, definir ações para chegar até essa solução, né, e definir responsáveis para a execução. Então, é uma forma muito mais fácil de traquear, é muito mais efetiva de garantir que o que precisar ser feito vai ser feito. E aí, falando um pouco da auditoria, né? É bem básico, coisas que todo OC usa e todo OC tem que estar capacitado para usar também, são os recibos de receita, né? Então, o CNPJ da IESEC, ele tem que conter no recibo de receita, tem que conter o CPF ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica do pagante, tem que conter a data do pagamento, né, que essa receita entrou. Então, tem que conter o valor e número, identificando a moeda e por extenso, não esquecer dos centavos. Tem que ter a descrição do recibo, né, referente a que essa receita, e a assinatura do favorecido, que no caso é a pessoa que está recebendo esse pagamento, a pessoa do comitê. O recibão, que ele é referente às FIIs da conferência e ao shopping, é muito utilizado pela praticidade. Então, eles são muito usados para receitas que foram pagas em um intervalo de 10 dias. O que isso significa? FIIs de conferências que foram recebidas entre os dias 4 e dia 14 de fevereiro. Então, ele tem que conter o CNPJ da ESEC, o CPF do pagante, o nome do pagante, o valor, né, a data que compreende a arrecadação, tem que conter o valor total, identificando a moeda por extenso, se tiver centavos, não esquecer de centavos, e a assinatura do responsável pela arrecadação, né, que no caso normalmente é o OCI Finanças. E também tem os recibos de doação e patrocínio, que eles são muito semelhantes aos recibos de receita, só que ele necessita da assinatura de ambas as partes envolvidas. Falando um pouquinho dos recibos de despesa, a gente usa muito o recibo de reembolso, né? Então, o recibo de reembolso, ele sempre tem que vir acompanhado de um comprovante de despesa, que tem que conter o CNPJ da ESEC local, do seu escritório, no caso. Então, o recibo de reembolso, ele tem o CNPJ da ESEC local, o CPF do reembolsado, nome do reembolsado, a data que foi feito o reembolso, isso é muito importante, é realmente a data que foi feito o reembolso e não a data que foi feita a despesa, o gasto. O valor em número, né, identificando a moeda por extenso, não esquecer de centavos mais uma vez, e a descrição do recibo, é referente a que esse gasto, né? A assinatura de ambas as partes, do reembolsado e da pessoa que está reembolsando. Então, caso essa compra tenha sido feito várias unidades de um mesmo produto, é necessário informar o valor unitário, para a questão de transparência mesmo. E aí, um ponto de atenção é que muitos estabelecimentos não emitem notas fiscais ou mesmo possuem recibos, então é recomendado sempre andar com os recibos de despesa, né? Para que você não tenha um gasto que ele não vai ser justificado, que você não conseguiu prestar conta depois. E caso o recibo de reembolso, ele precisa além do comprovante, né? Tem casos que ele precisa de uma declaração de uso. Quais são esses casos? O Uber, principalmente se você pagou um cartão, ou então compras que você pagou um cartão de crédito ou de débito, né? Você precisa estar lá com uma declaração para informar os dados do cartão. E os boletos que eles não constem o nome e o CNPJ da IESEC local, né? Então, boletos que estão em pessoa física, por exemplo. Então, é importante você ter uma declaração de uso para explicar referente aqui esse boleto.
E aí, contratos. Contratos são muito usados na conferência para o sítio, para cozinheira, para ônibus. Então, é muito importante dar uma lida mais aprofundada nas súmulas do TNA, já que os contratos eles têm que seguir uma legislação brasileira mesmo. Então, coisas básicas. Conter a rúbrica em todas as páginas, que significa que a pessoa leu todas as páginas, né? Com exceção da última que ela vai estar assinando. E tem que apresentar a rúbrica tanto das partes contratantes como das respectivas testemunhas. O contrato tem que estar totalmente preenchido, sem qualquer campo em branco, o que significa que você não está ocultando nenhuma informação. Ele tem que estar datado com o dia, o mês por extenso e o ano, e ele tem que conter o local da assinatura, né, que é a cidade e o estado. Ele tem que estar completo, você tem que dar um documento constando todas as páginas, né, e elas estando legíveis. Então, apresentar numerais por extenso em qualquer cláusula que contenha números e informações sobre o contratado, a forma e condição de pagamento. Se você pagou por uma transferência bancária uma única vez, você tem que informar o titular, a conta, banco e tudo isso, valor e tudo isso. Então, cada uma das partes também deve estar minimamente qualificado, né? Então, nome, CPF, RG, estado civil, endereço e tudo isso. Todas as informações das partes envolvidas no contrato. E uma observação muito, muito importante, que muita gente tem dúvida, é que somente os contratos para alocação das chácaras e dos sítios é que podem ser assinados por QuickSign. Então, contratos de cozinheiro, ou então contrato de ônibus, todos têm que ser assinados fisicamente. E aí, né, fica aí como dever do VIP Finanças apresentássemos o TNA, que você pode conhecer de forma muito mais aprofundada sobre como esses documentos têm que ser entregues e também uma forma que o VIP Finanças capacita, né, esse OC, para que mais na frente eles não venham a ter problemas com a auditoria. E assim o OC Finanças possa capacitar todo o OC, né, para que o OC tenha mais autonomia no momento de movimentar o dinheiro, né, dos gastos e tudo mais. E aí, a auditoria ongoing, né, ela vai diminuir a chance de erro, porque à medida que ela é feita ongoing, o VP Finanças pode corrigir mais rápido qualquer erro, pode identificar e corrigir mais rápido qualquer erro, e evita as correções pós-conferência, né, que muitas vezes você não consegue assinar um recibo com a pessoa, ou o fornecedor ele não quer mais assinar, e aí isso prejudica o comitê de alguma forma, além de ser um documento que não está sendo comprovado, não está sendo entregue, a nível de transparência, também pode prejudicar a nível de multa, né? Que o comitê pode pagar. E aí, no pós-conferência, é muito importante passar todos esses documentos físicos, de tudo, comprovando todas as transações que foram feitas, né? Contratos, recibos, notas fiscais. Garantir o report de todas as áreas, o OCP, ele tem um papel muito importante nisso, porque é assim que a gente garante uma gestão de informação que vai ficar aí para os próximos OCs, e repassar os materiais para os parceiros, né? A pesquisa de satisfação, foto com produto, aftermovie, que são para divulgação do parceiro, são coisas que são alinhadas no momento em que a parceria é fechada. E também falar muito bem da experiência, né? Ser um promoter na experiência de OC, que é muito desenvolvedora pelo curto período de tempo. Então, você tem um desenvolvimento ali muito intenso para entregar uma coisa muito grande, para que gere muita pipeline, para que mais pessoas tenham interesse em viver a mesma experiência. E é isso, mitem muito finqueiros aí nesse ano. Disseminem isso pelo comitê de vocês, para que vocês consigam ter 4 conferências sustentáveis no ano. Vocês vão ver como isso é incrível. E a educação do CL, né? Então, sejam embaixadores das conferências sustentáveis e de todos os recursos que a rede hoje oferece para isso. E qualquer dúvida, né? Pode entrar em contato comigo, tá aqui o meu contato. E é isso, muito obrigada.